capítulo 12, irmão. Deus abençoe o nosso Noel, demais irmão do louvor. Essa semana, culto na terça-feira, 19h30, quinta-feira, 19h30 também, sábado, 7 horas, 19 horas, na cidade, povo de Deus, adorar o Senhor. Bem, então um dia nós vamos combinar com o Senhor, para a gente fazer uma dinâmica aqui sobre a unicidade. Bom, senhor? Nós vamos dar um tempinho para os irmãos estudar. 2 Coríntios 12, verso 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, instruí-nos de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Vem derramar o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja. Faz a obra nessa noite, Senhor, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Podemos sentar. Fala para quem está do seu lado aí. A graça de Deus basta. Na verdade, a graça de Deus nos basta, né? Porque quem falou com Paulo foi: a graça do Senhor nos basta, né? A gente está vivendo um mundo, irmão, cheio de desafios, de lutas, né? Tanta luta, tanto desafio que a gente está enfrentando. E às vezes, irmãos, já aconteceu com você, vai acontecer de novo. Se não aconteceu, vai acontecer aí, né? Muitas vezes a gente está pedindo a Deus para resolver o problema, irmãos, assim. Paulo aqui no capítulo 12, ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Coloca em Romanos 2 Coríntios 12, verso 2. Conheço um homem, diz Paulo, né? Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou se foi fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sabemos que esse homem era ele, né? Esse homem é o próprio Paulo, porque no decorrer do texto aí ele para de falar na terceira pessoa e começa a escrever na primeira pessoa, né? E então, irmãos, às vezes a gente está pedindo para o Senhor resolver o problema, mas a gente aprende no decorrer do tempo que mais importante do que Deus resolver o problema é a presença dele para fazer com que nós possamos suportar o problema, né? A presença do Senhor é muito importante na nossa vida, para a gente poder suportar as dificuldades, aquilo que a gente está passando. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, nessa noite eu quero falar com você sobre esse tema. A graça de Deus nos é suficiente. A graça do Senhor é suficiente. Amém? Por que ela é suficiente? Ela é suficiente para nos sustentar, né? Paulo pediu 3 vezes. E por fim Deus falou: Paulo, o negócio é o seguinte: a minha graça te basta. É como Deus estivesse falando: meu filho, eu não vou tirar esse espinho, não. Você precisa desse espinho. Esse espinho na carne é importante para você. Vai te dizer o quanto você é fraco, vai mostrar o quanto você precisa de mim, da oração, do clamor. Às vezes o problema que você passa é Deus te falando: meu filho, esse problema
é provado. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, o que o apóstolo Paulo diz? 1 Coríntios capítulo 10, olha só. 1 Coríntios 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar em pé ou firme, cuide para que não caia. Continua. Não os sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Aí vem a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Amém. A tentação é humana. Aleluia. Nós somos provados e tentados pelas nossas próprias fraquezas. Amém? Nós somos tentados pelos nossos concupiscências. Mas só que Deus, Ele é fiel e justo. Falou assim, olha, você não vai ser tentado além do que você pode suportar. Então, a graça de Deus vai te ajudar a suportar a provação. Para você falar como salmista, foi bom eu ter sido afligido, para que eu pudesse contemplar a tua graça. Você vai poder falar como salmista no Salmo 73, no começo ele diz, olha, pouco me faltou para que resvalasse os meus pés, porque eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade do ímpio. Para eles não há dores, não há dificuldade. É como se eu falasse, tudo para ele dá certo, ele planta agora, o negócio que ele abre no comércio dá certo. Servo de Deus é luta e mais luta. Mas lá no final do capítulo, lá pelo versículo 20 e tanto, ele fala, olha, até que eu entrei no santuário de Deus e atirei com fidez. Certamente o Senhor os põe em lugares escorregadios. Então, irmãos, vale a pena você confiar no Senhor. Depois chegar em casa, você lê esse Salmo 73, lê ele todo. Você olha ele pela boa para o seu final de dia, final do seu início de semana. Então, você vai, a graça de Deus é suficiente para você suportar a provação e também para você vencer as enfermidades. Todos os historiadores, estudiosos acreditam que esse espinho na carne que Paulo tinha deveria ser algum tipo de enfermidade que ele tinha, talvez nas vistas. Então, às vezes, você precisa da graça de Deus para vencer. Moraci testemunhou aqui esses dias. Já pensou se eu não tivesse fé, mas assim, quando sofreu está na sala de cirurgia, para tirar um câncer do estômago, tirar um problema do estômago. Se eu não tivesse fé, será que o senhor estava aqui hoje? Né? Se os irmãos não tivessem orado, será que os exames do irmão lá teria dado bom? A graça de Deus nos basta, irmãos. Aleluia. A graça é suficiente. Então, irmãos, é suficiente para você vencer essas tentações que você está passando. E você permanecer firme em dias difíceis. O Salmo 46, o salmista diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, e Ele é um socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então, o que é que você tem feito nas horas difíceis da sua vida? Você está recorrendo à graça de Deus? Você está recorrendo à graça de Deus? Porque a graça de Deus nos fortalece no momento da fraqueza. Por isso, se você ler lá, coloca em Isaías 40, verso 29. A Bíblia diz que Ele dá força ao que está cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, né? Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado?
cansado, Deus vai te dar força. Quando a gente reconhece a nossa limitação, e quando eu reconheço que eu sou limitado, que eu sou falho, eu vou então diante de Deus orar e buscar. Certa vez Paulo estava pregando, e numa cidade Deus começou a fazer milagres, e o sacerdote daquela cidade falou assim: ó, os deuses em forma de ouro baixou até nós. Trouxeram touros e grinaldos e véus e queriam sacrificar Paulo e Silas. E que Paulo falou, rasgou as suas vestes e falou assim: olha, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vós. A diferença é que nós anunciamos o Evangelho do Senhor para que vocês convertais nessas coisas. Nós somos sujeitos às mesmas paixões que as pessoas lá fora. Tem gente que acha que o crente é melhor. Não, ele não é melhor. Na verdade, ele é um pouquinho mais perseguido que o lado fora. Então, na verdade, é por isso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o diabo, diz a Bíblia em Tiago, anda em derredor, fugindo como um leão, para que possa tragar. Mas se eu resistir ao diabo, ele vai fugir. Então precisa entender o quê? Que muitas vezes a gente quer demonstrar força. Só que Deus não está preocupado com a sua força. Ele quer saber se você depende dele ou não. É quando você vai para o altar, se dobra e fala: meu Deus, não dá mais. Está difícil, está ruim, eu não suporto mais. A gente costuma falar que Elias desistiu, né? Quando depois que ele lutou com os profetas de Baal, aquele homem se sentiu cansado, você não basta. Foi para um lugar deserto, pediu para si: Senhor, pode tirar minha vida, chega, estou cansado de sofrer. É passando fome, comendo o que corvo levava, comendo o resto. Fui para casa com a viúva, lá aquela viúva, eu via os vizinhos morrendo, eu vi o filho daquela mulher morrendo para minha casa, então estou cansado de tanto sofrimento. Mas ele não desistiu, ele falou com Deus. Deus o alimentou com pão e água, ele caminhou 40 dias e 40 noites, foi até o Horebe, o monte de Deus, e lá ele foi falar com Deus. Quando você está com um problema, você tem que ir para o altar. Você vai para o monte orar. O monte é a igreja, o monte é a igreja, é você vir buscar o Senhor. Então você precisa entender, é hora de clamar. O que está escrito ali? É tempo de buscar o Senhor. Porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor vai nos conduzir à vitória, irmãos. A sua vitória não está na sua capacidade. Deus vai usar a sua capacidade para te abençoar. Vai usar o que você sabe fazer para abençoar outros. Por exemplo, Paulo, ele fazia tendas. Toda cidade que ele ia, ele começava a fabricar tendas para se manter o seu colega de ministério e ajudar a igreja. E trabalharia no serviço do mundo. Deus vai usar o que você sabe fazer, mas Ele vai te dar sabedoria. A graça do Senhor é que nos dá vitória. Coloque em Provérbios 10, 22. Nós vemos que o que enriquece o homem seria a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. A sua fé é a sua maior ferramenta de trabalho. A graça do Senhor é movida por fé. Coloque em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A graça do Senhor, ela é movida por fé. Nós vivemos movidos pela fé. Sem fé, ora, a fé. Cadê isso, viu? Esse mesmo, Hebreus 11, 1. Então, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Se eu fosse traduzir esse versículo na sua linguagem, na nossa linguagem, assim, olha, seria assim: a vitória na minha vida, a prova de que eu vou vencer é a minha fé. A prova de que eu vou ser vitorioso é a minha fé. A prova de que eu vou ver minha família na igreja transformada é a minha fé. A prova de que eu vou conquistar aquele meu sonho, comprar minha casa, comprar isso, comprar aquilo, a certeza que eu tenho é a minha fé. Como o Miguel falou hoje, a certeza que eu tenho que eu vou casar e ser feliz, não é que Deus solteiro, é a minha fé. Uns amigos falam que não pode faltar café, né? Lembra, não, André? Não pode faltar café. Você não pode deixar sua fé desanimada. Noé, irmãos, por que Noé foi preservado? Porque era homem de fé, justo, temente a Deus. Só de duas pessoas Deus fala que eram temente a Deus, se desviavam do mal, que é Jó e Noé. Por que Noé foi preservado? Porque ele tinha fé suficiente para acreditar que Deus era poderoso para mandar um dilúvio, coisa que nunca havia vindo. Muitos dizem que nunca havia chovido sobre a terra. Então a Bíblia diz que aquele homem foi mandado construir uma arca de 150 metros de comprimento, 30 metros de largura aproximadamente. E aquele homem creu em Deus. Aproximadamente 100 anos construindo a arca. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, 100 anos na fé. Aquele homem creu em Deus. Aquele homem vivia pela graça. E a graça do Senhor salvou aquela família e salvou a nação humana. Se você não tiver fé, Deus não vai te preservar. Você tem que ter fé. Coloque Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. A prova é a sua fé. Creia. Por que Moisés foi capacitado? Por causa da graça de Deus. A história de Moisés é uma das mais maravilhosas que tem. A história de Moisés se divide em 3 partes. 40 anos no Egito, numa boa, vivendo na nação mais rica da terra, comendo o bom e do melhor, estudou com os melhores, tudo foi do bom e do melhor, sem problema. 40 anos no deserto, onde ele teve paz e tranquilidade, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, e 40 anos de labuta e sofrimento com o povo de Deus, liderando o povo de Deus. Mas por que Noé, Deus capacitou ele? Porque Deus viu que aquele homem tinha fé, e a graça de Deus capacitou aquele homem. Tudo bem que Moisés estava tão satisfeito com a vida dele, ele falou: não, o Senhor manda outro. O Senhor pesado de mim, manda outro, né? Mas o seu irmão fala fluentemente: seu irmão você vai ser como Deus, ele vai ser seu porta-voz. Ele inventou desculpa de todo jeito, mas Deus queria usar ele. Não use desculpa. Se Deus quer te usar, ele vai usar. Por que Davi venceu Golias, irmãos? Talvez você fale, porque ele era bom na pedrada, né? Irmãos, quando eu era criança, eu brincava de estilingue. Aqui em cada hora chama de estilingue mesmo, né? Tem lugar que é bodoque. Os três expliquei que é bodoque. Bodoque é estilingue também. Com estilingue até que eu faço. Irmãos, mas eu quero ver atirar um negócio assim. Deve ser difícil demais. Por que Davi conseguiu vencer aquele homem? Você acha que porque ele era bom na pedrada? Não era.
É porque Deus estava direcionando tudo na vida dele. Eu lembro em 95, 96, o pastor Nilson de Paiva pregou aqui nesse altar. Falou assim: Davi podia vencer, Davi poderia vencer Golias até com custo. Era custo ungido. Não foi a pedra, foi a direção de Deus. Só tinha um lugar para a pedra acertar, naquele buraquinho do capacete. E ali ele acertou, porque ele estava sendo dirigido por Deus. Quando Deus te dá a vitória, ninguém pode tomar ela. Eu disse que esses dias o povo de Israel saiu e de repente o Baraque ficou com medo. Ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Sabe quem estava na primeira vez? Como eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Não dá, irmão. Você é abençoado, uma maldição contra você não vale. Como a gente cantava no hino, contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale maldição. Maldição, praga nenhuma vai pegar na sua vida se você for fiel, se você orar e buscar o Senhor. Por que Paulo cumpriu o seu ministério e é considerado o maior evangelista que o mundo já viu? Escreveu mais da metade do Novo Testamento, porque aquele homem era cheio da graça de Deus. E a gente quer vencer sem a graça. Eu li muito esses dias a história de João Wesley, e ele fala assim: olha, entre a capacidade ministerial para pregar e a graça de Deus, fica com a graça de Deus. Ore, ore, ore e ore. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então a graça de Deus, irmão, não é apenas um favor imerecido, não. É também o poder de Deus para sustentar a gente, para nos dar de força na hora da dificuldade, para nos proteger na hora da tentação. Quando tudo parecer dar errado, o que você vai fazer? Você vai orar. Quando você não souber fazer nada, vai orar. Quando a gente tem que entender uma coisa. A primeira coisa da nossa vida é a comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, basta apenas você abrir a Bíblia e Deus vai te direcionar. Tem que preparar? Claro que tem, muito. Mas o principal é você ter comunhão consigo. Porque se Deus não remover a luta da nossa vida, Ele dará graça para a gente suportar ela. Se Deus não remover as lutas, Ele te dá graça para suportar, como eu disse aqui em 1 Coríntios 10, versículo 12. Se não abrir a porta imediatamente, Ele vai te dar força e paciência para você esperar. Se Ele não mudar a circunstância, Ele vai mudar o seu coração para você vencer. Mas de alguma forma Deus vai fazer um milagre. Porque a graça do Senhor nos basta. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Quando eu peço, uma hora Deus vai abençoar, Deus vai mudar. Ou Deus abre a porta, ou Ele me dá paciência para esperar. Ou Deus vai remover o problema, ou Ele vai me dar a força que Ele deu para Caleb. Com 85 anos, ele chegou em Josué. Josué, lembra? Aquele monte que nós fomos, em Hebron, se não me engano? Lembra? Pois é, naquele dia, Deus prometeu: aquele monte que nós pisamos vai ser meu. Me dá o que é meu. Já faz 40 anos. Eu tenho a mesma força. 40, 45 anos. Já se passou mais de 40 anos. O homem está com mais de 80 anos. Tem gente que não está com 60 e está preocupado em aposentar. Caleb com 80 anos está preocupado em conquistar uma terra que tinha homem de 3 metros de altura, 2 metros de tronco de altura. Então, assim, me dá o que é meu, que eu vou conquistar o que é meu.
Deus vai te dar força e a disposição de Caleb. Deus vai te dar a fé e perseverança de Noé. Deus vai te dar a determinação de Davi. Davi estava disposto a vencer um gigante em todos eles. Davi se dispôs. Saul vestiu a sua armadura. Davi tentou andar com aquilo. Falou: não dá, não andei com esse negócio, não dá. Tirou aquilo ali. Pegou a sua tiradeira, pegou o seu cajado e foi lutar com o homem. Como ia conduzir o rebanho? Com o cajado na mão e com a tiradeira na mão. Passou no ribeiro e pegou 5 pedras vizinhas. Você tem que saber qual é a ferramenta que você vai usar. Deus não mudou. Ele continua abençoando. Continua trabalhando nos casais, nas famílias. Repita comigo: a graça do Senhor me basta. Fica em pé.